E aí, galera do Overflow Podcast, nós estamos de volta. Nós aqui tivemos uma perca de senha, né? A gente perdeu a senha do nosso canal e aí agora a gente já recuperou a senha, a gente já tá de volta com qualidade para vocês. E agora, hoje, a gente quer falar um pouco sobre a guerra Israel e Irã, para poder a gente atualizar vocês um pouco sobre isso e o que isso tem a ver com a gente, crente, né? E aí, gente, eu sou o Caio, eu tô aqui hoje, um prazer enorme estar aqui junto com o pastor Pablo. E eu sou um cara que eu tô meio leigo em relação a toda essa guerra entre Israel e o Irã, né? E eu queria te pedir para que tu me desse um panorama do que tá acontecendo para eu poder me situar na situação e tal. Então, na verdade, essa guerra começa antes mesmo do Irã efetivamente ser atacado, né? O pessoal na internet fala muito, né? Ah, Israel atacou primeiro o Irã e tal, mas isso começou lá atrás, quando Israel foi atacado pelo Hamas. E aí o Hamas invade Israel naquele dia onde estava tendo um festival eletrônico, leva um monte de gente, mata muita gente, levam civis como se diz? Como refém. Refém, isso aí. E aí, o que acontece? Quando vão investigar, descobrem que o Hamas tem sido bancado pelo governo iraniano. Então, o Hamas ele fica ali na faixa de Gaza, mas governando a faixa de Gaza, comandando tudo ali. Mas eles estão sendo financeiramente mantidos pelo governo iraniano. Então, bombas, tudo que eles têm lá, eles vão recebendo do governo iraniano. Nisso já estabelece um clima meio desfavorável, né? Porque claramente o Irã não gosta de Israel. Isso é constituição deles, né? Porque o Irã é um estado que é governado por uma ditadura islâmica. E o Islã, ele não é uma religião para guerra, né? Ele não é isso. Sim. Mas existe um extremismo islâmico que quer a destruição total de Israel. Sim. E esse é o povo que está hoje no governo do Irã. Então essa galera que está liderando ali nesse governo, eles querem o fim de Israel. Então isso já é muito claro aí. Agora Israel descobre que eles estão financiando aqueles caras que invadiram, mataram o seu povo. Ali já começa um problema político nessa situação toda. E, cara, como é que essa guerra se relaciona com a Bíblia, no geral? Isso é importante a gente entender, né? Por que o crente está envolvido nessa história? Até eu achei engraçado alguns comentários. Eu vejo muito assim, Twitter eu não tenho Twitter, mas eu entro lá só pra olhar o que as pessoas estão comentando. Sim. E aí eu vi uns comentários assim, tipo, se Israel, se o povo judeu matou Jesus, por que os crentes estão levando bandeira de Israel pra marcha pra Jesus? E eu fico assim, meu Deus, o pessoal realmente é muito leigo, eles não entendem muita coisa. E uma outra lá falando assim, gente, vocês têm que apoiar a Palestina, porque Jesus nasceu na Palestina. E eu, ai meu Deus, a Palestina na época de Jesus, né? Tipo, o pessoal não estuda história, não estuda geografia, nada, só sai postando. Mas tá muito envolvido, porque tanto os árabes, que é o povo que crê ali no Islã em sua maioria, quanto os judeus, eles vêm de uma mesma pessoa, mesma raiz, né, Abraão. Então, para nós, Abraão é o pai da fé, né? Na Bíblia a gente chama ele assim. E ele creu em Deus, ele saiu do meio da sua parentela e tal. Então, para nós tem tudo a ver, porque todas essas três religiões, o cristianismo, que crê em Jesus, o judaísmo e o islamismo, eles têm as três religiões têm a raiz da mesma história ali. Deus escolhendo Abraão, pedindo para ele seu filho e tudo mais, tudo aquilo que está acontecendo ali, as três religiões, elas partem desse mesmo lugar. A gente se envolve ali o cristão se envolve nisso com a Bíblia, porque tem mandamentos bíblicos para a gente orar pela paz de Jerusalém, né? E aí, então, tudo isso está envolvido. A gente olha muito para Israel como um sinal profético, tem todo um contexto ali. Então, tem muito a ver com a gente, e a gente vai, mais para frente na conversa, a gente vai olhando tudo isso. Sim. E olhando para tudo isso, por que Israel é tão importante biblicamente? Então, hoje existem versões, né, dessa história. E linhas acreditam que o Israel hoje de Deus é a igreja e que Israel, o povo, não tem mais a ver com o que Deus tem para fazer na terra. Já uma outra linha acredita que Israel, o povo, ainda é o povo escolhido de Deus e a igreja é acrescida
nisso, mas que Deus ainda tem todo um cuidado e um zelo e ele ainda tem promessas para cumprir em cima do povo judeu. Independente da linha, a igreja, por si só, ela tem que olhar para esse povo como o povo que é o herdeiro da promessa real, né? De Jesus veio para eles não o quiseram, mas aqueles quanto quiseram, ele os fez seus. Mas a gente ainda tem a missão como igreja de evangelizar aqueles que não o quiseram. Sim. Então, até a igreja hoje ainda vai falar de Jesus para os judeus, ela ainda vai ter que evangelizar aqueles que detêm a mensagem antes de nós, mas que não acreditaram que Jesus veio para eles e tal. Então, Israel, como povo, ainda carece da mensagem. E o cristão vai precisar ter isso como uma missão. Tipo assim, eu tenho que falar de Jesus até para esse pessoal também, né? Como os islã. Às vezes, o povo do Islã, os árabes, a gente vê muita gente falando assim, nossa, deve ser muito difícil evangelizar o árabe e tal. E realmente deve ser muito difícil, porque eles têm, né, o islamismo como um estilo de vida muito mais forte do que o cristianismo é um estilo de vida para nós. Eu já tive em país árabe, é uma coisa de doido, assim, sabe? Tipo, deu um horário, o pessoal ajoelha pra orar ali e tal, uma religião bem forte, assim. Eu vi também que há muito disso atrelado a uma religião em práticas humanas, mas não de um relacionamento. Eu tive a experiência de evangelizar um muçulmano quando eu tava lá. E foi legal porque eu acabei... eu e o meu primo, a gente tava fazendo a subida do Monte Sinai. E foi doido porque o que quebrou aquele muçulmano na nossa conversa foi a gente dizer pra ele, cara, Deus falou com a gente. E ele mandou a gente te dar isso aqui. E aquele cara ficou assim, como, tipo, eu sirvo a Deus. Eu sigo todos os seus mandamentos. Mas Deus não falou nada comigo. Deus nunca falou nada comigo. E os caras estão aqui, ó, passeando e Deus fala com eles, sabe? Então isso foi muito doido. Ele chorou lá, aceitou e tal. Foi muito legal. A gente falou um pouco sobre Jesus pra ele. Dissemos pra ele que Jesus veio pra morrer por ele, por amor a ele. E a gente falou assim, ele te ama tanto que ele mandou a gente te dar isso aqui. E aí, tipo, ele se sentiu assim, visto, sabe, por Deus. O Deus que ele serve todos os dias, e ele não tinha noção de que existe um Deus que está olhando por ele, sabe? Isso foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Então, esses povos precisam da mensagem. E a gente, como cristão, vai se posicionar para levar a mensagem. Agora, o que acontece entre esses povos de guerra, né? Em momento nenhum a gente vai se posicionar pela guerra. A gente tem que se posicionar sempre pela paz, né? Até porque a gente é da família do príncipe da paz. Então, a gente tem que ser pacificadores, a gente tem que querer a paz em todo custo. Só que a gente precisa entender qual é o contexto da guerra para a gente não se posicionar de forma errada. Porque eu vejo muita gente na internet se posicionando de forma errada. Tipo, igual aquilo que eu disse, Israel atacou primeiro e tal. Mas por que Israel atacou primeiro? Esse é o grande ponto. Aí teve tanto o lance do Hamas ali, do financiamento, que não é só o Hamas que é financiado pelo governo iraniano, mas também Hezbollah e Estado Islâmico era. Tem todos esses terroristas que têm missão destruir os judeus, o Estado iraniano financia financeiramente. Então, às vezes até, não só financeiramente, mas cede espaço. E aí a gente olha para Israel, olhando para o Irã e descobrindo que o Irã tem um plano de ter uma bomba atômica. Né? Eles estavam ali enriquecendo urânio para ter uma bomba atômica com a missão de explodir ela em Israel, de dizimar a população de Israel. Então, sabendo que eles estão quase completando aquela missão, qual é o intuito de Israel? Entrar no Irã e impedir. E eu acho que qualquer pessoa normal vai achar isso a coisa certa de se fazer, né? Se teu vizinho tá te falando, ó, vou te matar, vou acabar contigo, Caio, e com a tua mãe, eu sei que vocês moram aí na tua casa, e eu tô aqui preparando uma bomba aqui no meu quintal. E aí tu vê que ele comprou coisas para montar a bomba. O Mercado Livre tá entregando lá na casa dele. Ô fulano, vim aqui, ó, aqui tá a pólvora para você construir tua bomba. Tu tá sabendo que ele tá construindo todas as coisas para completar aquela bomba e explodir a tua casa, tu e tua mãe. O que tu vai fazer? Tu vai fazer alguma coisa para pedir eles, né? E assim, num âmbito local, tu tá dentro do Rio de Janeiro, tu ia chamar a polícia, beleza. Só que num âmbito mundial, qual é a polícia que vai entrar no Irã para parar? Não vai. Então,
o Israel tem que entrar e parar. E aí tinham forças, espiões lá dentro do Irã, e eles viam tudo, sabiam onde estavam todas as coisas, e os ataques de Israel foram pontuais, né? Eles atacam locais militares, eles atacam bases militares, complexos militares, e eles também atacam usinas nucleares, que eram os possíveis locais aonde poderiam estar sendo enriquecido urânio e preparada aquela bomba. Fora isso também eles matam, né? E aí esses são os agentes secretos, né? Que a gente pensa que essa coisa é meio coisa de filme, mas não é. No mundo real tá cheio de espião. Eles sabiam exatamente quem eram os caras de alto escalão militar e os cientistas, e eles vão e matam justamente, exatamente quem era. Só que aí, em contrapartida, a retaliação, o ataque de retaliação do Irã foi em escolas, hospitais e prédios civis. Tipo, eles queriam matar qualquer pessoa, só jogaram as bombas. E eram muitos mísseis, mais de 200 mísseis por dia chegando em Israel. Então, os ataques do Irã, eles são exatamente para destruir a população. E Israel está meio que sem recursos para combater isso. Esses ataques deles foram pontuais, conseguiram paralisar, mas ainda não tinham tido total sucesso, porque aquele avião ele é imperceptível e se ele entra na guerra, ele é para pontos específicos. E ele vai lá e destrói três localidades de usinas nucleares, porque o Trump está querendo dizer assim, tipo, gente, agora a gente já não tem mais motivo para continuar atacando, já que o motivo era guerra, era o nuclear ali, ter uma bomba nuclear, e já não tem mais, não tem como eles terem, acabamos de destruir tudo. Então, os Estados Unidos ele tenta entrar na guerra só para acabar com esses pontos, mas a gente não sabe aí como é que vai se suceder esse caminhar da guerra, né? O que vai se dar. Já teve um cessar-fogo, Irã desrespeitou, explodiu um prédio, Israel prometeu atacar, Trump ligou, e aí Israel deu uma segurada. Sim. Vamos ver o que vai rolar. E algumas pessoas eu vi uns certos questionamentos em relação mas ninguém tinha certeza que o Irã teria uma bomba nuclear, né? Mas, pô, você vai esperar a pessoa ter a bomba nuclear pra te atacar pra depois você atacar? E não tem como. É meio incoerente, né? Tipo assim, mas você não sabia se ele tava comprando urânio pra fazer isso, né? É tipo o exemplo que eu dei do vizinho, né? Tu não sabia se tudo que ele comprou ia dar uma bomba pra tua casa. Exato. Por que tu chamou a polícia pra ele? Então, assim, a gente não vai esperar o maluco realmente provar que é maluco e acabar com a gente pra depois a gente falar, poxa, não vai ter mais chance, né? Então, assim, se tem chance de ter uma bomba, então vamos impedir agora. E como eu falei, é um povo que já declara que quer a destruição. Não é um pessoal, né? A gente tem muitos países com armas nucleares. Estados Unidos não é o único, né? Israel também não. Rússia tem arma nuclear, Coreia do Norte tem arma nuclear, França, China, Inglaterra. Então, eles têm arma nuclear. Só que eles não estão declarando o fim de nenhum outro povo. Até a Coreia do Norte, que tem problema com a Coreia do Sul, né? Eles não estão falando, gente, a qualquer momento eu vou jogar uma bomba e explodir todos vocês. Eles não estão nisso. Já o Irã, eles estão declarando o fim dos judeus, o fim do povo judeu, já sem arma. Então a gente não vai esperar eles terem uma arma para poder fazer alguma coisa, né? Esse é o certo a se pensar. E isso faz parte de um tratado que teve há uns anos atrás, né, em 1970, mais ou menos. Teve o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? E pode parecer um pouco de hipocrisia, porque foram as 5 maiores nações da ONU, né, que é Estados Unidos, China, Rússia e entre outros dois, que fizeram esse tratado, que são países que têm armas nucleares. Só que o Tratado de Não Proliferação é para que não haja mais, né, por conta das questões de Hiroshima e Nagasaki, do Oppenheimer, depois de tudo isso, para que não houvesse mais armas nucleares e você tem um nível limite de refino do urânio que você pode fazer. E o Irã, ele estava ultrapassando aquele refino. Já tinha ultrapassado, né? Eu acho que, se eu não me engano, é 6, 7%. É bem pouquinho só para termos de energia, né? Um termo civil, não é militar, não pode ser. E eles já estavam beirando 90%, então era claramente que não era mais uma questão energética ali, era uma questão militar. E aí, como que ia se dar, né? Então, Israel age para que não haja mais um motivo de lamento, né? Exatamente. Eles sempre têm essa... Eu acho legal que tem um filme que não tem nada a ver com isso, mas que mostra um pouco do lado da cabeça do judeu, né? Sim. Que é o Guerra Mundial Z, já viu? Já. O cara, eu vi esses dias, eu lembrei, por eu ter visto o filme, eu lembrei disso. Que ele fala assim que lá eles
eles traçaram não sei a quantidade, vou falar 7 só para ser um número perfeito. Mas eles dizem assim, sempre você precisa do sétimo homem. O sétimo homem é o cara que vai discordar completamente dos outros 6. Se todos os 6 concordarem, o sétimo discorda. Sim. E aí, dentro do filme, assim, perguntam pra ele, como é que vocês se prepararam pra zumbis? Então o cara falou, eu era o sétimo homem. Quando todo mundo disse que tinham zumbis, 6 falaram, claro que não são zumbis. Eu falei, são zumbis, vamos fechar tudo, criar muros e tal. E por conta disso deu certo. Então a mente do judeu cara, depois do que aconteceu com a gente, que a gente achava que eles não iam jogar a gente em câmaras de gás. E aí eles jogaram, então nunca mais a gente vai dar a chance do erro acontecer. A gente vai reagir antes que aconteça, sabe? E é uma coisa que a gente quer, não, mas ele não vai ser tão mal a ponto disso, então não vamos dar mais chance. Eu acho que essa é a cabeça deles, tipo, a gente não pode mais dar chance de falharem, de matarem o nosso povo, de destruírem o nosso povo. Então, na menor sombra disso acontecer, bora reagir. É meio que isso. E, cara, Jesus disse pra amarmos os nossos inimigos. E como é que isso se aplica numa guerra que vem tendo muito tempo, né? Muito tempo de guerra. Como é que isso se aplicaria? Eu entendo, assim, que esse amar os nossos inimigos, né, é até o ponto de que esses inimigos não vão nos matar. Sim. Que é aquela coisa do amor ao próximo, né? Como é que eu posso... O máximo do nível que eu posso te amar é o nível que eu me amo, né? Jesus não falou assim, ama a teu próximo além de ti mesmo. É como a ti mesmo. Então, assim, ele não quer que você ame as outras pessoas, isso é pra tudo, né? Eu falo disso até de relacionamentos amorosos. Você não tem que amar mais o teu namorado do que a si mesmo. Então, se valoriza, se ama. Sim. E a mesma coisa, amor ao próximo. A gente não pode amar a outra pessoa mais. E isso também vai pro nosso inimigo. Cara, eu tenho que te amar. Esse é o mandamento que Jesus deixou pra mim. Eu preciso amar. Mas aí entrou numa guerra. Cara, tu vai matar a mim e a minha família. Eu não tenho como falar assim, cara, eu não vou te matar porque eu te amo. E pode me matar, né? Não existe isso. Então, eu acho que é essa linha que a gente precisa pensar. Eu preciso amar, mas no momento em que esse amor vai me fazer mal, eu tenho que reagir a esse amor. No contexto de guerra, é mais sobre a justiça do que sobre esse amor em si. Sim. Então, como que a gente precisa ser justo nesse contexto de guerra? Eu acho que é importante não dizer assim, a gente está do lado dos judeus, a gente está do lado de Israel. Não, o cristão ele não tem que se posicionar assim, eu apoio todas as ações do governo israelita porque Israel é Israel de Deus. Não acho que tem que ser isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar sempre alerta, porque o governo de Israel pode errar, mas a gente tem que estar do lado dos judeus. A gente tem que estar do lado do povo, sabe? Então, assim, é igual no Irã. Tem muita gente lá de bem. Eu não quero que o povo todo morra, todos aqueles árabes morram por causa do erro de um ditador que está ali querendo a destruição de outro povo. Muito pelo contrário, eu comemorei muito o que estava acontecendo, porque eu quero que acabe aquela ditadura. Você pode procurar como que era o Irã antes da ditadura. Sim. Cara, era um país super festivo, feliz, sabe? Eles celebravam muito, tinham muitas cores, as roupas eram coloridas e tal. E aí depois vem a ditadura islâmica e as mulheres só podem usar a burca toda preta, o cabelo não pode ficar de fora, porque se o cabelo ficar de fora, ela é enforcada. Então acaba trazendo um jugo sobre aquele povo e eles estão vivendo debaixo desse jugo. Tanto que tem até um vídeo de umas meninas comemorando, né? Diz o vídeo que é isso. Que elas estão comemorando, tirando aqueles tecidos assim e mostrando o cabelo quando Israel está destruindo lá uma parte do governo deles e elas estão comemorando, tipo assim, até que enfim a gente vai ser livre de novo para poder viver. Então eu acho que é importante a gente olhar por isso, por essa ótica, tipo, se você não quer que nenhum povo viva debaixo de julgo, de escravidão, de condenação e tal, então não tem como você falar, cara, eu quero muito que o governo do Irã sobressaia. Sim. E cara, existe muito... As pessoas têm toda aquela teoria da conspiração, né? E tu acredita nessa questão de, que Deus estaria permitindo que essa guerra aconteça por algo maior, por um propósito maior, ou algo do tipo? Eu acho que nada foge do controle de Deus. Isso
Tipo, muito simples, assim. Ele usa de todas as coisas que acontecem. As nossas decisões normais do dia a dia. Seja as nossas aqui, né? Se eu vou comprar pão ou não, se eu vou comprar Sim. uma roupa ou não, se eu vou abrir a igreja hoje ou não. Como as decisões do grande governante. Eu acho que nada disso foge do que Deus pode usar para o seu grande plano. Então, assim, os governantes decidiram que vão fazer uma guerra. Deus vai fazer isso de alguma forma, cooperar para o seu grande plano, que vai culminar no fim, onde um judeu vai governar o mundo. Sim. Né? Isso é um ponto que a gente precisa entender. Um judeu vai governar o mundo por 1000 anos. Biblicamente isso vai acontecer. Jesus vem e governa o mundo por 1000 anos. Então, não odeie os judeus, porque daqui a pouco o rei sobre toda a terra é um judeu e ele vai governar. Então, não fique contra os judeus. E, cara, eu vejo muita gente preocupada com essa questão do fim do mundo que acaba esquecendo o principal propósito que a gente tem, né? Que é de pregar o evangelho, que é ir pelas nações. Até onde é saudável o pensamento de, tipo assim, se preocupar com o fim dos tempos e até onde eu devo delimitar isso na minha mente, né? De me preocupar com uma coisa, mas não deixar o principal pro outro lado, né? Eu acho que as pessoas olham o que está acontecendo e aí elas falam assim, cara, Jesus está voltando. E isso leva elas para um lugar de eu preciso me trancar em casa. Eu preciso me santificar. E elas entendem a santificação como uma separação, mas não para uma separação para um propósito, mas elas se separam para uma fuga. E tá, Jesus está voltando, eu concordo. Mas então o que a gente tem que fazer agora? Sabe? Se separa para ação. Cara, se Jesus está voltando, então na minha mente eu não posso ficar me preocupando com as coisas desse século, desse mundo. Tudo que vai passar, vai passar. Se Jesus está voltando, então agora, mais ainda, o meu coração precisa ser tomado por um propósito, por uma urgência. Eu tenho que reagir, né? Tem que fazer acontecer. O evangelho precisa ser pregado, sabe? A minha missão ainda é a mesma. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê vai sendo batizado. E é isso. Sim. Então fomos fazendo discípulos. Então, cara, se eu tenho mais certeza diante desses fatos que Jesus está voltando, mais ainda então eu tenho que ir para minha missão. Eu tenho que me doar para minha missão. Mais do que fugir. Mais do que, não, agora então se santifica. Vamos fechar aqui. A gente vai ficar dentro da nossa igreja, dentro do culto e tal. E deixar as outras pessoas sem a pregação do evangelho, sabe? Isso não faz sentido. Então, para mim, há sim indícios do fim dos tempos e tal. Ok. Então, como é que a gente vai reagir agora? Sim. Nós, igreja, vamos falar mais de Jesus, a gente vai se posicionar mais, a gente vai usar nossas redes sociais, já que é um meio que a gente não tinha. Agora a gente tem, então vamos pregar Jesus o tempo inteiro, vamos viver Jesus, né? Que é aquilo que eu disse. O Islã pede um estilo de vida para os árabes que o cristianismo ainda não entrega. Sim. E a gente tem a verdade. Cara, se eu tenho a verdade, eu tinha que viver a verdade. E as pessoas enxergarem essa verdade na minha vida. E não é o que acontece, infelizmente, né? A gente vê muito crente, eu até estava vendo um pouco disso na internet, que a gente vê os crentes num modelo meio Neymar, assim, sabe? Tipo, Sim. eu curto Jesus, mas eu também curto as baladinhas, eu também curto a mulherada, eu também curto... Não tem como, tipo, não tem como eu curto Jesus, a minha família no domingo, e curto o restante. Eu sei que todo mundo gosta do Neymar e é o ídolo da nação, mas a gente precisa entender que o modelo de cristianismo dele não é bíblico, sabe? Sim. Não é Jesus. Jesus não quer aquilo pra ninguém. Então, tá, ele pode jogar muita bola, copia ele no campo. Agora, na vida dele, principalmente devocional, esquece. Sim. Ele não é um modelo pra você seguir. Sim. E eu acredito que tem muitos adolescentes que ainda estão estudando. Pior vai ser o corte falando Pablo, pastor Pablo condena o Neymar. Nada disso, o Neymar vai ser salvo, a gente vai jogar futebol junto no céu. Mas Entretanto, aqui toda na vida. terra não copia o modelo dele de vida. Exatamente. E, cara, eu acredito que tem muitas pessoas que estão na escola, na faculdade, que vão assistir esse podcast. E muitas vezes elas se encontram num lugar onde elas são as únicas cristãs ou uma das únicas cristãs da sala. E elas são muito pressionadas em relação a posicionamento sobre essa guerra ou sobre algumas coisas que Israel e os judeus fazem. E como, se você estivesse no lugar dessas pessoas, como é que você responderia isso, sabe? Tendo o máximo de humildade possível, né? Mas não abandonando a sua opinião concreta do que é o certo. Eu acho que o melhor, meu antigo pastor falava assim, um pingo de mel atrai mais moscas do que um barril de fel. Então eu acho que o fel ele é amargo e o mel é doce.
E ele tá dizendo que um pouquinho de doçura vai ganhar muito mais gente do que você ser amargo. Porque você pode ser muito amargo, você não vai ganhar muita gente. Então, acho que o ideal é a gente aprender que a gente precisa ser bom, sabe? A nossa bondade vai atrair as pessoas para nós. Então você não precisa ficar discutindo, você não precisa ficar humilhando ninguém. Aquilo que você falou. Dentro da humildade, você só precisa responder, cara, eu não concordo com o que você está dizendo. E isso não me faz teu inimigo. Tu ainda pode deixar isso bem claro. Tipo, eu não concordo com o que você está dizendo, isso não me faz teu inimigo. Eu discordar de você não me faz teu rival. Agora, e eu acho que uma coisa que leva as pessoas a questionamentos que elas ponderam mais, né, é justamente levantar questões. Tipo, mas tu sabe por que que Israel foi para lá? Sim. Sabe? Tu sabe por que que Israel ganhou uma terra? Tipo, como que isso aconteceu? Porque às vezes as pessoas nem sabem. Elas só ouviram um influencer dizendo, cara, Israel não tinha nem que ter guerra, nem que ter terra, né? A Gaza não é deles, não sei o quê. E aí ela vai indo na onda daqueles influenciadores e pseudo-sábios do YouTube, né? Pessoas que estão falando pra caraca. Então, eu até te falo, cara, não assina embaixo tudo que a gente falou aqui nesse podcast, né? Você que tá aí assistindo a gente, cara, vai estudar, sabe? Vai ver se foi isso mesmo. E pesquisa, e olha, não pesquisa só com uma pessoa. Vê tudo que tá acontecendo, entendeu? E tenta entender os dois lados. Olha por que, né, que tá acontecendo isso e tal. E aí você vai ver qual a motivação que foi Israel atacar, qual é a motivação do Irã. Caramba, então realmente não é do jeito que estavam falando, né? E aí, quando você levanta essas questões, tipo, tu sabe por quê? Tu sabe se é assim? Aquela pessoa que estava tão certa e tão convicta a ter raiva do judeu, a condenar o judeu, a criticar o judeu, ela já vai começar a falar, realmente eu não sei. Ela pode não te reconhecer pra você, mas ela em casa vai falar, cara, eu realmente não sei, tô ali gritando, né, cacarejando que sou contra, mas eu não faço ideia do porquê. E uma das coisas que eu tinha visto na internet há uns tempos atrás, e eu concordei muito, é em relação a quando você sabe de um assunto, quando você está dentro de uma discussão, digamos assim, você não aumenta a sua voz para ser ouvido, né? Você fala com argumentos, você fala de uma forma tranquila. Quanto mais baixo você falar, mais as pessoas vão ter que parar para te ouvir, né? Você não precisa gritar numa discussão da faculdade, por exemplo, sobre essa questão. Você tem que ir com um certo nível de tranquilidade, né? É porque é o que um homem sábio faria, eu acredito. O descontrole te faz parecer que você não sabe. E muita gente acha que é isso hoje em dia, né? Quem grita mais alto tem mais verdade ali pra falar, mas na verdade não é. Então a gente precisa ter essa sabedoria de falar, ei, mas o que tá fazendo? Por que tá falando assim? Né? E isso vai gerar mais. Então, acho que na escola, na faculdade, principalmente faculdade, né? Sim. Vai ter muito questionamento sobre isso, não só sobre essa guerra, mas como outras. E nós, como cristãos, a gente vai ter que se posicionar sempre pela paz. Sim. Não é que você é a favor de Israel e você quer que Irã morra, Sim, né, e seja eliminado. Não, você é a favor da paz. Você quer que ambos consigam encontrar paz, sejam iluminados para evoluir, crescer como seres humanos. Amém. As minhas perguntas acabaram. É isso então, gente. Eu acho que foi produtivo que vocês façam perguntas aqui no comentário para a gente gerar outros conteúdos. Conta também para nós quais são os conteúdos que vocês querem que a gente converse na próxima. E é isso aí, da próxima semana, toda semana agora vai ter podcast Overflow e vocês estão convidados a participar tanto lá no meu Instagram, comentando e publicando, quanto aqui no YouTube. Valeu!